O Vasco da Gama anotou a placa porque o Coringão atropelou o Vasco da Gama. O Corinthians trucidou, o Corinthians destroçou o nosso querido Vasco da Gama. Que jogo do Corinthians hoje. O primeiro tempo do Corinthians foi, assim, foi de almanaque. Os 15 primeiros minutos do Corinthians, talvez os melhores do ano. O Corinthians sufocou o Vasco nos primeiros 15 minutos de uma maneira que, assim, você olhava na cara dos jogadores do Vasco que eles estavam... O que tá acontecendo? O Corinthians perde, pressiona, triangulação, a bola não tá mais comigo, aproximação, o jogador toda hora dando opção, a bola chega em um, já não tá mais comigo, toca aqui, toca lá, chegava na cara do goleiro como queria. Se o Vasco pudesse ali com 15 minutos falar tempo, me dá 5 minutos aqui, porque senão o Corinthians hoje terminou o primeiro tempo com 3 gols de vantagem, mas tranquilamente poderia ter terminado com 5, 6, tranquilo, fácil, sem dificuldade. O Hugo Souza não encostou na bola no primeiro tempo, a não ser tocando de lado, tocando pra cá, começando as jogadas. Que jogo do Sport Clube Corinthians Paulista que, se algumas semanas atrás, se alguns meses atrás, torcedores de todos os times cantavam arerê, o Corinthians vai jogar a Série B, eu quero saber o que vão cantar agora. Porque, primeiro, o Corinthians não vai jogar a Série B, e segundo, muito provavelmente os otários que estavam cantando essa música hoje estão atrás da gente na tabela. O Corinthians é 9º colocado, estamos empatado com o 8º e com o 7º, e o sonho de pré-Libertadores e o sonho de uma competição grande ano que vem, ele é real, ele existe, e acima de tudo, ele é muito possível pro futebol que esse Corinthians joga hoje. Sejam muito bem-vindos aqui ao canal do Torcedor Corintiano. Vencemos, rapaziada, eu fico feliz quando a gente vence jogando muita bola. O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal. Vamos fazer o ritual antes de falar do jogo, vamos lá. Pausa o vídeo, sempre eu vou pedir agora assim. Pausa o vídeo, vai lá, pausa o vídeo, aproveita. Pausou, desce aqui, embaixo vai estar escrito inscrever-se. Se você não é inscrito, inscrever-se. Clica nesse botão, depois disso vai aparecer um sininho. Clica nesse sininho para que os vídeos que eu faço sempre cheguem a vocês em primeira mão. Quando eu postar, ele já aparece para vocês. Feito isso, vai lá e deixa o like. O like é o positivo, é o joinha, clica nele, que o YouTube entende que vocês estão gostando do conteúdo e espalha ele para mais pessoas dentro aqui da plataforma. Feito tudo isso, vamos falar de Corinthians 3, Vasco da Gama 1. Pra gente começar a falar desse jogo, tem que destacar uma coisa. O Corinthians hoje não tinha os seus 2 principais atacantes. Os seus, hoje, 2 melhores dos 3. Dos 3 melhores jogadores do Corinthians hoje, 2 deles não participavam do jogo, que eram Memphis Depay, por suspensão, e Yuri Alberto por lesão. Com isso, o treinador fez o quê? Colocou Thales Magno e Angel Romero. Aí já tá uma questão muito importante. O Yuri Alberto e o Memphis hoje são muito melhores do que o Thales e do que o Romero. Só que o nível com os dois não caiu. Não caiu. Seria muito diferente se os nossos reservas foram os outros que entraram no decorrer do jogo, como o Pedro Henrique, como o Pedro Raul, como até mesmo o Giovani. O Corinthians hoje conseguiu montar um time que, todos eles jogando bem, a diferença é muito próxima. Então quando você troca, o nível não cai. E tanto o Thales Magno, tanto quanto o Romero, pra mim hoje, mantiveram o nível do Corinthians. Se movimentaram, triangularam, tiveram jogadas de profundidade, tiveram 1 contra 1, tiveram chances de gol. Poderiam ambos ter feito gols. É que na última terço ali, naquela hora de concluir a jogada, talvez eles não foram tão efetivos quanto Memphis e Yuri estão sendo. Mas isso não quer dizer que ambos não jogaram bem. Os 2 foram muito bem. E o resto do time vem se azeitando, vem melhorando, vem se entendendo. O meio de campo com Carrilho, Bidon e Garro é um meio campo de altíssima qualidade com a bola nos pés. O que o Carrilho... Eu nunca vi, eu juro pra você, eu não me lembro de ter visto um cara que toca tanto na bola de trivelinha, de 3 dedos, de lado, de... Parece que o Carrilho, ele assim...
Pô, eu posso dar um passe normal, mas eu vou dar um 3D daqui, uma trivela bonita. É bonito de ver jogar. Enquanto o Carrilho tá com físico, é bonito de ver jogar o Carrilho. O Bidon hoje comeu a bola. Caiu no pé dele, segurando no corpo. Parece que o Bidon vem ganhando gradativamente, lentamente, mas ele vem ganhando mais massa, que ele vem conseguindo ganhar algumas disputas no corpo. E com a bola no pé, a gente sabe que ele é muito bom. E quando você tem esses dois caras para levarem a bola, para ajudarem a construir o jogo, você facilita e você arranca o melhor que tem do Rodrigo Garro. O Rodrigo Garro, não precisando ser esse cara que vai buscar a bola do zagueiro, ele é um meia que vai gerar perigo para qualquer time. O Rodrigo Garro, sendo um cara que a defesa vai se concentrar em outros jogadores ao lado dele, ele vai gerar perigo. Então você tem um Carrilho que pode criar oportunidade de gol. Você tem um Bidon que pode criar oportunidade de gol. Os volantes, os meias do adversário não vão poder centralizar toda a marcação no Garro, e aí você deixa os outros dois jogarem. Você tem um Mateuzinho que fez uma partidaça, ofensivo, defensivo, jogaço do Mateuzinho, apoiando de um lado. Você tem um Bidu apoiando do outro. Vira um time que, principalmente dentro da Neoquímica Arena, é muito difícil de jogar. E algo que eu tenho gostado muito desse Corinthians do Ramon Dias nos últimos partidas aí, principalmente nessa sequência de vitórias, a intensidade no começo do jogo. O Corinthians está entrando nos jogos, claro, dentro da Neoquímica Arena principalmente, mas está entrando com uma vontade que está pegando os adversários de surpresa, que está pegando os adversários de calça curta. Foi assim contra o Cruzeiro e foi assim hoje. Entrou abafando, sufocando, logo já faz um gol, vai pra cima e tenta liquidar o jogo ali. A diferença do jogo contra o Cruzeiro pro jogo de hoje do Vasco é o seguinte: o Corinthians abre uma vantagem contra o Cruzeiro e senta a bunda na vantagem, começa a dar toquinho, começa a meio que debochar do jogo, o Cruzeiro vai lá, faz um gol e gera um perigo. Hoje contra o Vasco, o Corinthians dominou a partida quase toda. E quando o Vasco fez um gol, na minha opinião, não foi porque o Corinthians diminuiu o ritmo pra debochar, pra gastar tempo. Na minha opinião, foi porque o Corinthians cansou. Carrilho cansou. A dupla de ataque, tanto o Romero quanto o Thales, cansaram. O Bidu já não apoiava mais. O Ranieri cansou. E aí a intensidade caiu. Mas isso foi lá pros 20, 25 minutos do segundo tempo. Até lá o Corinthians dominava. Rodrigo Garro, 2 gols e uma assistência. Partidaça. Gustavo Henrique, partidaça, e o jogo foi se construindo. 11 minutos, gol do Corinthians, cruzamento, Gustavo Henrique de cabeça, uma bola que poderia ter saído outro gol no segundo tempo com o André Ramalho, mas uma jogada trabalhada num escanteio, não só uma bola jogada na área. Você vê que o Gustavo Henrique vai pra área, pede a jogada, o Garro faz, ele sobe e cabeceia lindamente pro gol com 11 minutos, já fazendo jus ao placar, já fazendo jus à vitória. 15 minutos, o Garro abre a contagem dele de gols, faz um belíssimo gol, Eu nem lembro se esse foi o que o zagueiro falha, mas enfim, um belíssimo gol do Garro, 2-0, já podendo ser mais, e aos 24 ele vem, crava ali, termina o jogo 3-0, e de verdade, tranquilamente podia ter sido mais. Romero teve chance, Thales teve chance, Garro teve mais chance, todo mundo teve chance. Teve essa do André Ramalho. O time hoje empilhou oportunidades e fez com que o Vasco não chegasse no gol. O Vasco vai fazer gol aos 31 do segundo tempo. Do segundo tempo ele faz um gol. E ali talvez seja algo que o Ramon deveria ter entendido. O time estava cansando. Você via que quando subia para o ataque, subia muito bem. As triangulações aconteciam, as aproximações aconteciam. Mas na recomposição, o Carrilho já voltava muito mais devagar, o Ranieri já não chegava como chegava antes no ataque, então ele ficava mais. Só que já estava sobrando ali mais jogadores no setor dele. E o Vasco não é que foi gostando do jogo, ele aproveitou a oportunidade que teve. O gol dos caras é um gol de um chute totalmente defensável, é uma falha do Hugo. Um goleiro profissional não pode tomar um gol como o Hugo tomou, foi falha. Mas não é que o Vasco... Nossa, entrou de vez no jogo. Não, em momento algum. A verdade é que se o placar fosse realmente justo, até mesmo no segundo tempo o Corinthians podia ter ampliado o placar. Porque o Corinthians hoje teve, como eu já disse, de muito importante,
aproximação dos seus jogadores. Então, se a bola estava com o Mateuzinho na direita, Carrilho aproximava, Romero aproximava. Se não era o Romero, era o Thales. O Garro, vejam o jogo do Garro. Se a bola chega no Mateuzinho na linha de fundo, o Garro dificilmente aprofunda. O Garro sempre vem por trás. Sempre vem por trás para procurar essa bola, para receber essa bola, para dar a opção pro cara que vai estar com a bola na linha de fundo, seja ele o Mateuzinho, seja ele o Bidu, seja ele um dos atacantes. Teve uma bola que o Garro foi para a área que ele cabeceou, que ele podia ter ampliado, mas é sempre vindo buscar por trás, é sempre vindo receber essa bola. O Carrilho, ele tá sempre cabeça alta, a bola vem no pé dele, ele já tá vendo o jogo, bidon. A aproximação foi muito importante, triangulação. O Corinthians teve uma jogada, eu não lembro qual foi, acho que foi até se bobear no segundo tempo, que o time sai da defesa triangulando bola e chega no ataque muito rápido. E não é que chega no ataque com aqueles lançamentos longos pro Yuri, não, chegou tocando bola, coisa bonita de se ver. Então, triangulação, jogada de ensaiada, aproximação, o Corinthians amassou o Vasco e poderia tranquilamente ter feito mais. Foi muito dominante, foi lindo de se ver hoje. O terceiro gol, eu juro pra vocês, eu nem vi. Eu tava no banheiro, eu falei, mano, vou no banheiro que acho que vai dar uma acalmada agora. Aí minha namorada, mais um gol. Eu falei, meu Deus do céu, é uma máquina de gols esse Corinthians. De qualquer forma, que vitória importante. Vitória importante porque a gente poderia ter terminado a rodada em oitavo. O Bahia empatou no final do jogo contra o Atlético Paranaense e nos deixou em nono. A questão agora é, não tem mais G9. G9 acabou, porque o Cruzeiro ontem perdeu a final da Sul-Americana. Então, trabalhamos agora com um G8. Isso se o Botafogo conseguir ganhar a Libertadores. Porém, o sétimo colocado, que é o Cruzeiro, tem os mesmos pontos que a gente. A diferença é que o Cruzeiro tem um jogo a menos agora. Só que a gente pega o Bahia, que tem o mesmo ponto que a gente, dentro de casa. Cenário maravilhoso pro Corinthians. Conseguir vencer o Criciúma fora de casa. Se vence o Criciúma, mesmo que o Bahia vença, você bota uma pressão danada nos adversários, porque sabem que jogar dentro da Neoquímica Arena é terrível. Vamos ver como é que vai ser. O próximo jogo agora só final de semana que vem. Até lá, é trabalhar o time, é preparar, é tentar recuperar o Yuri para ter peças cada vez em maior quantidade para a reta final do Campeonato Brasileiro. Só um adendo que eu queria fazer, não consegui gravar um vídeo, mas eu espero que agora nessa semana, dia 28/11, essa convocação para votação do impeachment do Augusto Melo não passe de uma baboseira, não passe de uma idiotice e que isso não vá adiante. Se ocorrer essa votação, que essa votação ela seja para permanência do Augusto Melo. Porque, primeiro, esse Conselho Deliberativo ele é uma babaquice. Ele é uma idiotice. Ele é algo que, assim, nos momentos que a gente queria que ele agisse, ele não agiu. E agora ele está agindo no momento que não precisa. Não precisa porque, se você quer tirar o Augusto Melo do poder, trabalhe com provas concretas. Muito se fala do caso Vaidbet, que ainda está em investigação. Se ainda está em investigação, a gente não tem a certeza de nada, nem que o Augusto é inocente, nem que ele não é. Você vai falar da má administração do Augusto Melo? Então traga provas que ele cometeu crimes. Porque má administração por má administração, seu Duírio Monteiro Alves foi uma má administração, seu André Sanches foi uma má administração, Roberto de Andrade a mesma coisa, Mário Gobi a mesma coisa, e assim vai. Então, por má administração, o Augusto Melo não tem por que sair. Ele tem por que sair se ele cometer um crime. Então eu espero que tanto a pressão da torcida, que vai estar quinta-feira no Parque São Jorge, que vai estar nas redes sociais cobrando, e principalmente a consciência de poucos, que eu sei que são poucos, trabalhem na quinta-feira para que essa votação seja a favor da permanência do Augusto Melo. A gente sabe que o Augusto Melo pode não ser o melhor, e a gente torce para que Augusto Melo, Fred Luz, Fabinho Soldado e toda os pessoas que trabalham junto do Augusto Melo trabalhem para o bem do Corinthians. A minha visão de tudo isso, para encerrar o vídeo, talvez o Augusto Melo tenha colocado um cara que sabe o que fazer na figura do Fred Luz como CEO. Talvez ele esteja conseguindo trabalhar o Corinthians como uma empresa que ele deve ser trabalhado pelos seus dirigentes. O dirigente tem que ver o clube como uma empresa, no sentido de eu não posso entrar aqui, terminar o meu mandato e ter afundado essa empresa. Eu tenho que fazer ela evoluir cada vez mais.
E eu acredito que é isso que o Fred Luz está fazendo. O Fred Luz tem, e eu acredito que ele vai esmiuçar setor por setor, contrato por contrato, dívida por dívida e solucionar os problemas do Corinthians nesse primeiro momento. E sabe quem não quer isso? Conselho Deliberativo e todos eles que lá estão. Sabe quem não quer isso? Oposição. Sabe quem não quer isso? Aqueles que mamam nas tetas do Corinthians. Aqueles que sugam o Corinthians. Aqueles que acabam com o Corinthians. Esses caras não querem que ninguém melhore o clube. Porque se melhorarem o clube, não terá mais lugar para esse tipo de corja funcionar dentro do clube. Vamos torcer então para que quinta-feira as coisas andem para o bem do clube. Se amanhã ou depois o Augusto Melo for condenado, a justiça vier e falar ele tem fraudes, ele participou do esquema da Vai de Bet lá, da suposta laranja, eu vou ser o primeiro a aparecer e dizer que eu quero que ele saia na hora. Que ele saia na hora. Mas não é o fato até agora. Então, Conselho Deliberativo e todos vocês, calem a boca e sumam do Corinthians. Deixem o cara trabalhar. E Augusto, trabalhe para o clube. A torcida está com você. Não jogue isso fora. É isso, rapaziada. Só tinha que fazer esse adendo. Mas de qualquer forma, vamos matar falando dos destaques positivos da partida. Rodrigo Garro, Breno Bidon. E eu coloquei o Mateuzinho. Podia ter botado Thales, Romero, Gustavo Henrique, André Ramalho. Mas eu quis colocar o Garro, o Breno Bidon e o Mateuzinho, porque eu gostei muito dos jogos da partida dele. E se fosse para colocar um destaque negativo, eu colocaria o Hugo Souza, porque a única bola que foi no gol direito, ele falhou no gol. Mas vamos matar o vídeo assim. Um forte abraço para todos vocês, fiquem todos com Deus, se inscrevam no canal e vai Corinthians!